Bom, então vamos aqui, só para a gente recapitular. Na aula passada a gente viu as características gerais do elemento químico, né, número atômico e número de massa. Para a gente poder lembrar, ó, o E representa o elemento, é um elemento químico, que pode ser qualquer um dos elementos que compõem a tabela periódica. Lembrando que um elemento químico, ele é também um átomo, né? Cada elemento químico ele é um átomo, ele é representado pelo seu número atômico e o seu número de massa. Aonde que a gente vai encontrar o número atômico e aonde que a gente vai encontrar o número de massa na tabela periódica? O número atômico é o número que vai ser encontrado do lado esquerdo ou do lado direito do elemento químico, mas sempre na parte superior, na parte de cima do elemento químico. E o número atômico ele é encontrado na parte inferior, ou seja, na parte de baixo do elemento químico, certo? Olha só o exemplo aí, ó. A gente tem um exemplo aí do mercúrio, né? O mercúrio que apresenta o número de massa 201 e apresenta o número atômico igual a 80. Então, esses dois números aí eles vão identificar o elemento químico. Lembrando, cada elemento químico ele tem o seu número atômico, certo? E cada elemento químico ele vai ter o seu número de massa. Pode acontecer aí de, em algumas situações, dois átomos diferentes eles apresentarem o mesmo número atômico. A gente vai ver isso hoje. Ou deles apresentarem o mesmo número de massa. Esse é justamente o nosso conteúdo de hoje, né? Que são as transformações que os elementos químicos eles vão poder sofrer. As transformações que eu falei para vocês agora há pouco. Então vamos aqui, ó. Átomos e íons. Os elementos químicos, pessoal, eles são chamados também de íons. Quando que isso acontece, professor? Isso acontece quando, por meio de reações químicas, esses átomos eles acabam ganhando ou perdendo elétrons. A gente viu na aula passada que os elétrons são cargas negativas, né? A gente viu isso na aula anterior, né? São cargas negativas. E o ganho ou a perda dessas cargas pode fazer com que o elétron ele se transforme, né, no que nós conhecemos como íon. Quando ele tem carga positiva, né, um átomo tem carga positiva, a gente diz que ele é um cátion. Quando um átomo ele tem carga negativa, a gente diz que esse átomo é um ânion. Olha o exemplo aí. O exemplo é o sódio, tem número de massa 23, número atômico 11. Quando o sódio ele perde um elétron, veja só o que acontece com ele. Número atômico e número de massa permanecem o mesmo, mas veja que ele ganha uma carga. Essa carga é positiva. Professor, mas ele não perdeu? Aqui, pessoal, na química, quem perde, né, se transforma, se torna levemente mais positivo. Quem perde o quê? Quem perde elétrons. E quem ganha elétrons se torna cada vez mais negativo, mais eletronegativo. Mas por quê? Porque o elétron ele é uma unidade de carga negativa. Então pense assim, ganhou um elétron, o que aconteceu? Eu adicionei mais cargas negativas. Perdeu um elétron ou perdeu elétrons, eu retirei cargas negativas. Quando eu tiro uma carga negativa, ele se torna mais positivo. Quando eu adiciono cargas negativas, ele se torna ainda mais negativo, tá certo? A gente chama essas transformações de ionização, né? O que aconteceu aí foi a formação de um íon, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Aqui nesse caso, ó, o sódio se tornou um íon positivo. O íon positivo a gente chama ele de cátion. Ele tem esse íon, o sódio, ele tem 12 nêutrons, 11 prótons e 10 elétrons. Professor, por que ele tem 10 elétrons? Ele tem 10 elétrons porque ele perdeu, né, um elétron. Tinha 11, perdeu um elétron. Nesse caso aqui, o número de prótons era igual ao número de elétrons, né? Perdeu um, ficou com 10. Essa carga se tornou mais positiva. Esse íon, então, aqui é um cátion. Olha o outro exemplo aqui. No outro exemplo, a gente tem a formação de um ânion. O que é um ânion? O ânion ele é um átomo com carga negativa. No exemplo aqui, a gente tem o cloro. O cloro apresenta número de massa igual a 35, número atômico igual a 17. Quando ele ganha um elétron, ele se torna mais negativo, né? Olha o que acontece com ele, ele se torna então um ânion. Ele apresenta 20 nêutrons, 17 prótons e 18 elétrons. Anteriormente ele tinha 17 elétrons, ganhou mais um,
aumentou a sua carga negativa, por isso que ele se transformou em um ânion. Outros exemplos, a gente tem um exemplo aí também do ferro e do oxigênio. O ferro é um cátion, né, porque perdeu 3 elétrons. O oxigênio aí no caso é um ânion, porque ele ganhou 2 elétrons, tá certo? Então, pessoal, é assim que funciona a formação de íons, né? Semelhanças atômicas. O que são essas semelhanças atômicas? São simplesmente elementos que apresentam o mesmo número atômico. Então, 2 elementos, quando eles apresentam o mesmo número atômico, a gente diz que eles apresentam semelhanças atômicas. Eles podem ser isótopos, né? Eles são isótopos quando eles apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, mais diferente número de massa. Então, isótopos são elementos químicos que apresentam o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Nós vimos que o número atômico é igual ao número de prótons, né? Então é por isso que ele diz que mesmo número atômico ou mesmo número de prótons. Então, a palavra iso significa igual. Né? Topos ou topos, né? Isótopos, porque lembra aí prótons, tá certo? Então, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Olha só os exemplos aí que a gente tem. Carbono, né? A gente observa aí carbono nas diversas situações aí, ó. Ele tem número de massa 11, número de massa 12, número de massa 13, número de massa 14. Ele altera o número de nêutrons, mas se a gente observar o número de prótons aí, ó, é sempre o mesmo, é sempre 6. Então, tanto o carbono 11, 12, 13 ou o carbono 14, eles são isótopos. Isóbaros. Isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa. Né? Eles apresentam um número atômico diferente, mas apresentam o mesmo número de massa, assim como o mesmo número de nêutrons. Aí a gente tem 2 exemplos aí de elementos químicos diferentes, né? O cálcio e o argônio, que apresentam o número de massa 40. Os dois apresentam o número de massa igual a 40. Varia o número de prótons, tá certo? Mas o número de massa e o número de nêutrons é o mesmo. Então a gente chama ele de isóbaros. E por último a gente tem aí os isótonos. Isótonos são elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Eles têm diferente número atômico, mas eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Exemplo, a gente tem aí o magnésio e o silício. Número de prótons do magnésio 12, número de prótons do silício 14, número de nêutrons é o mesmo, por isso que eles são isótopos, então 14, 14. Número de massa é diferente, 26 para o magnésio, 28 para o silício. Então, mesmo número de prótons, isótopos, mesmo número de massa, isóbaros, mesmo número de nêutrons, a gente chama de isótopos, tá certo? Então, essas são as semelhanças aí que os átomos podem apresentar. Vejam aí, ó, tabelinha aí que mostra, né? Isótopos, eles apresentam igual número atômico ou igual número de prótons, mas diferente número de massa. Isóbaros, eles apresentam diferente número atômico ou diferente número de prótons, mas apresentam o mesmo número de massa, igual número de massa. Isótopos, eles apresentam diferente número atômico ou número de prótons, diferente número de massa, mas eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Tá certo? Pessoal, eu vou estar deixando aí uma atividade para vocês, para a gente poder exercitar aí um pouco desse conteúdo. Eu vou estar enviando aí, após essa videoaula, eu vou estar enviando aí o material com as questões, para que vocês possam resolver. Nas próximas aulas a gente vai corrigir essas questões. Certo? Então, até mais.